Bom, nós vamos falar sobre outro assunto que perde na hora, principalmente da entrega à indústria frigorífica. O pecuarista perde no romaneio e perde, sobretudo, tem um prejuízo na pecuária quando a gente fala sobre o toalete, né? O toalete que é feito no animal, na carcaça do animal. Esse é o assunto de hoje, o toalete de carcaça abusivo, o assunto do Celso Ricardo, os bastidores da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e nós estaremos, a partir desse programa, nos concentrando um pouco mais nas operações dentro da sala de abate. Nós vamos falar sobre os problemas que estão acontecendo e também os prejuízos que a pecuária de corte e o pecuarista brasileiro vem absorvendo ao longo dos anos e que não está sendo possível visualizar atitudes e posicionamentos para reverter essa situação contrária e que vai, como eu disse, de encontro aos interesses de quem está investindo na bovinocultura de corte aqui no Brasil. Precisamos entender e precisa ficar bem claro que a pecuária de corte ela não pode ser nunca resumida apenas ao que acontece dentro da propriedade rural. Nós temos o investimento no campo, a definição da genética e das raças que nós vamos trabalhar dentro da propriedade rural, na nossa bovinocultura de corte, mas nós precisamos entender que na hora da comercialização, o que acontece dentro do frigorífico é determinante para nós termos ou não lucro em tudo aquilo que nós investimos na bovinocultura de corte dentro da propriedade rural. Tudo começa no investimento no campo e acaba na hora que nós recebemos o romaneio de abate. E eu, que já fui gerente industrial e diretor industrial de frigorífico, sei muito bem o descontentamento que muitos pecuaristas têm na hora que recebem o romaneio de abate, devido a situações ligadas principalmente ao rendimento de carcaça. Muitas das vezes, alguns frigoríficos até se dispõem a pagar um pouquinho mais na arroba do boi, bonificam o pecuarista, mas mesmo assim, quando ele vai pegar o romaneio de abate, o rendimento das carcaças fica muito abaixo do que esperado. E eu posso garantir que, dentro das salas de abate, em alguns frigoríficos no Brasil, alguns procedimentos são inadequados e corroboram para que esse rendimento seja abaixo da expectativa do que o pecuarista está esperando na hora que comercializa os seus animais com os frigoríficos. Nós vamos falar de problemas relacionados, por exemplo, à balança de abate peso e à balança de abate negociação. O que é melhor? Negociar os animais a peso de gancho na balança ou negociar os animais a peso vivo? Nós estaremos debatendo isso aqui também nos próximos programas. Vamos falar sobre toalete abusivo, nós vamos falar também sobre a cobrança indevida, de quebra de frio, que muitos frigoríficos praticam e não é justo com o pecuarista, ele não tem nada a ver com essa operação, isso é de responsabilidade 100% dos frigoríficos. Nós vamos falar também sobre procedimentos ligados à compra de vacas de boa qualidade, bom rendimento de carcaça, acabamento de gordura, que os frigoríficos muitas das vezes, porque a legislação permite, compra a vaca, paga preço de arroba de vaca, desossa e vende esses cortes praticamente no mesmo preço de boi. Existe uma desigualdade e nós vamos falar nos pontos específicos que precisam ser mudados. E vamos falar também, por que não, da pedra da bilis. Pedra da bilis essa que vem dando bons rendimentos financeiros para muitas empresas no Brasil. Existem aquelas pessoas que tentam de uma certa forma desqualificar o assunto, dizendo que a pedra da bilis não acontece de uma forma constante, mas como eu disse, para mim que sou e que fui gerente industrial e diretor, sei o quão é importante a pedra da bilis e quanto ela oferece de lucratividade para os frigoríficos a partir da comercialização. Lembrando que o grama da pedra da bilis, ele vale tanto quanto, por exemplo, a grama do ouro. É uma valorização tremenda e eu acho que a pecuária de corte brasileira tem que ganhar um pouquinho também em cima da comercialização deste subproduto. Mas o que está faltando para o Brasil? Eu já falei sobre a representatividade. Se nós analisarmos pelo Brasil, empresas do setor frigorífico que estão localizadas em municípios, no estado do Brasil, nós podemos ver a preocupação que governos têm em sustentar essas atividades, essas operações, às vezes até dando, de certa forma, facilitações para que essas empresas venham a se instalar nas suas regiões, devido ao fato, principalmente, que um frigorífico gera muita mão de obra. E eu acho que é justo. Mas
E para a pecuária de corte? Frigorífico sem o boi ele não funciona. Já o pecuarista poderia exportar o seu gado vivo, poderia trabalhar com venda e comercialização de genética, não daria uma amplitude comercial tão grande, mas existiriam caminhos. Agora, os frigoríficos sem os bovinos, ele não tem como operar. Por isso que eu acho que nós precisamos diversificar e ampliar as nossas atitudes e entendimentos para que a pecuária de corte brasileira começasse a ter um pouco mais da atenção dos governos municipais, estaduais e federais, da legislação brasileira, que venha de uma certa forma a dar um pouco mais de atenção, principalmente com relação ao assunto que eu quero falar hoje, que está ligado diretamente ao toalete de carcaça. É impressionante o abuso que a gente vê dentro de algumas salas de abate. Tiram o que pode e o que não pode. E o pecuarista brasileiro, depois que os seus animais são abatidos e o romaneio de abate está ali, e ele tem 1 ou 2 frigoríficos apenas em determinada região para negociar, fica sem ter como tomar uma ação e uma atitude e se torna cada vez mais refém, principalmente dos grandes frigoríficos que dominam as regiões criadoras de gado pelo Brasil e acabam, a partir das grandes escalas de abate que tem, tornando ainda mais refém esse pecuarista. Mas então, vamos ver o que a legislação define como carcaça. Carcaça é o boi abatido, sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido de cabeça, patas, rabada, glândula mamária nas fêmeas e verga e testículo nos machos. Muito bem. Resumido, simplificado e que dá chance para os frigoríficos interpretarem como querem e tirar aquilo que não deveriam tirar das carcaças, prejudicando o pecuarista diretamente. Nessa definição de carcaça, eu faço uma observação. Rabada não poderia ser tirado da carcaça, ela deveria passar na balança porque ela faz parte, tem uma integridade direta com a estrutura física dessa carcaça e ela não poderia ser tirada nesta definição. Mas os problemas vão muito mais além. Alguns frigoríficos destampam a ponta do matambre, tiram praticamente 1,5 kg, às vezes pode ser até 2 kg, dependendo do tamanho do animal, não somente com relação ao matambre, mas também com aquela gordura que fica por debaixo do matambre. Não é justo, não poderia ser tirado. Se nós analisarmos alguns outros países, até aqui na América do Sul, praticamente fica íntegra a carcaça e ninguém tira aquela ponta do matambre ou destapa para tirar a gordura que está por baixo. Também nós temos questões ligadas à sangria. Tem frigoríficos que têm o osso do pescoço como guia e o magarefe daquele momento leva a faca e tira praticamente toda a sangria, 2 kg, 2,5 kg, isso depende muito do tamanho do animal. Nós temos também questões ligadas ao toalete do bife do vazio. Tiram membrana interna e externa, às vezes tiram até o bife do vazio da carcaça, deixando praticamente irreconhecível, prejudicando diretamente o pecuarista brasileiro. Nós temos também a desarticulação da cabeça, onde os magarefes levantam um pouquinho mais a faca e tiram uma parte considerável também de carne do pescoço, fazem ficar na cabeça, que quando é desossada geram uma carne de indústria e o frigorífico tem uma boa rentabilidade em cima disso também, porque acaba ganhando de graça. Nós temos questões ligadas, por exemplo, à fraldinha do diafragma. Por que tirarem a fraldinha do diafragma? Ela faz parte constante e direta da carcaça. Existem inúmeras situações que precisam ser debatidas com relação ao toalete, mas são situações que vão de encontro aos frigoríficos. E como os frigoríficos detêm o poder e a legislação é feita conforme o que os frigoríficos praticamente exigem, muito pouco está mudando e o pecuarista brasileiro segue amargando prejuízos diários e a cada abate dos seus animais, esses prejuízos só aumentam. Por isso que nós precisamos revisar essa legislação urgentemente. Nós precisamos olhar para a pecuária de corte de uma maneira um pouquinho diferente do que está sendo olhado ao longo dos anos e começar a garantir lucratividade para o pecuarista na hora que ele leva os seus animais para o abate no frigorífico e quando pega o romaneio não ter mais surpresa. É possível mudar esse cenário desfavorável para a pecuária de corte, basta nós adequarmos a legislação, definirmos exatamente o que é e como deve ser feita a definição de carcaça dentro da sala de abate e começar a fiscalizar com um pouco mais de empenho essas operações para que a pecuária de corte não fique apenas no que está escrito e durante o processo de abate o cenário e a situação seja totalmente diferente. Fica aqui a minha observação sobre o toalete de carcaça abusivo e eu dou certeza aos pecuaristas do Brasil
que o prejuízo passa com certeza de uma arroba por animal abatido de uma maneira geral, devido a esse procedimento e a outros que nós vamos estar debatendo aqui no canal Tempo e Dinheiro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Eu que agradeço, Celso Ricardo, pela participação e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Amanhã a gente volta na primeira edição do Tempo e Dinheiro, sob o comando de João Batista Olive. Todas as informações estão disponibilizadas nos canais oficiais do TID. Mas não esqueça, se inscreva, dê esse apoio para o Tempo e Dinheiro, sua inscrição, seu like, seu compartilhamento dessas informações é muito importante aqui para o TID. A todos, muito obrigado. Até amanhã.